Obrigado pela vida, Senhor. Pai amado, neste momento que o Senhor possa abrir nosso entendimento, nossos corações, para que juntos, Senhor, possamos crescer como comunidade, como igreja, possamos chegar na maturidade do Espírito. Em tudo, Senhor, te damos graça em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje a gente começa então o capítulo 2 do Evangelho de João. Vamos abrir nossas Bíblias lá? Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 2, verso 1. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Esse texto de João, no capítulo 2, ele dá início aos milagres de Jesus, né? Este é a primeira manifestação de Jesus, né? Mostrando aí o poder que lhe fora conferido, né? O poder do Espírito Santo que lhe fora conferido no capítulo 1. Então este é o primeiro milagre de Jesus, iniciando então o seu ministério. Se a gente analisar agora o verso 1, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Houve uma série de acontecimentos desde o capítulo 1, né, a partir do verso 19. A partir do verso 19 vem registrando os acontecimentos, né? O João Batista batiza, depois, no dia seguinte, Jesus é identificado como Cordeiro de Deus. No dia seguinte,
João estava novamente com os seus discípulos quando viu Jesus passando, e assim por diante. Até chegar aqui no capítulo 2, verso 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus, Maria, ela estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para aquele casamento. Só que no verso 3, a gente tem uma informação nova, né? Acabou o vinho. Naquela época, o casamento poderia durar até uma semana. E se faltasse vinho, se faltasse comida, se faltasse alguma coisa nessa festa, isso era considerado uma vergonha para os organizadores, no caso ali para os noivos. Isso seria uma tragédia para aquela festa, seria o término da festa. E talvez Maria, a mãe de Jesus, estivesse envolvida com essa organização, porque ela que vem e traz a informação para Jesus. Talvez ali numa fala baixinha, para ninguém ouvir, ela comunica a Jesus que o vinho tinha acabado. Aí no verso 4, Jesus ele tem uma reação, e ele responde a ela: mulher, que tenho eu contigo? Imagina nós nos dias de hoje, uma mãe falar alguma coisa com a gente, a nossa mãe falar alguma coisa com a gente responder dessa forma. Talvez a gente toma tapa na fuça, né? Mas Jesus ali, muito provavelmente ele não estava respondendo a Maria como filho de Maria. Ele já tinha recebido o Espírito Santo, já tinha se manifestado nele. Então, muito provavelmente, naquele momento, ali não era mais o Jesus, filho da Maria, respondendo, mas era Jesus, o próprio Deus, respondendo: mulher, que tenho eu contigo? E ele continua, ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, tinha um tempo determinado para acontecer as coisas, tinha um momento certo, tinha a hora certa. Não seria por acaso, não seria em qualquer momento, não seria em qualquer lugar. Mas no verso seguinte, Maria ela dá a instrução aos servos, aos serventes, por favor, façam tudo o que ele, Jesus, nos disser. Maria já sabia que ali sairia alguma coisa, sairia um milagre, sairia um filho. No verso 6, estavam ali 6 talhas de pedra. Pergunto para os irmãos: os irmãos sabem o que seria uma talha de pedra? Não. Não tipo de um lugar, mais ou menos dessa altura. Não entendi, seria? Um tipo de um jarro, mais ou menos. Um jarro grande. Tá, que mais gostaria de Filtro de água, antigamente se chamava de talha. Filtro de água. Este era um recipiente de pôr água de pedra. Perfeito. Mas alguém gostaria de colocar alguma coisa? Bem, essas talhas sim eram os recipientes onde se colocavam água. Só que essa água, segundo ali o verso 6, ela servia para uma coisa, ela tinha uma função, Verso 6, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações.
e cada uma levava 2 ou 3 metretas de água. Então essas talhas, elas eram recipientes cheios de água, onde os judeus faziam o seu ritual de purificação. Se a gente voltar um pouquinho aí em Marcos, vamos abrir lá em Marcos, capítulo 7. Marcos, no capítulo 7, e verso 3. Marcos, capítulo 7, e o verso 3. Quem achou, pode ler, por gentileza. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciões, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Oi? Vou ler o meu aqui, está um pouquinho diferente. Eu NVI. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Então aquelas talhas ali serviam para quê então? Lavar as mãos. Serviam só para isso. Voltando lá em João capítulo 2. Verso 6. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Isso seria a quantidade de água depositada ali. Algumas literaturas falam entre 50 e 75 litros. Outras literaturas falam entre 70 e 120 litros. A gente não sabe precisamente quantos litros iam nessas talhas, mas seria algo em torno aí de 50 a 100 litros. Aí Jesus ele dá uma ordem, né? Verso 7: enchei de água as talhas. E eles, os servos, as encheram totalmente. Então determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Verso 9: tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que não sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Pergunta: os servos encheram as jarras de quê? De água. E eles encheram as jarras, né, as talhas totalmente. Então Jesus lhe determinou: tirai a água, tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Pergunta: a água foi transformada em vinho no momento que eles encheram, ou a água foi transformada em vinho no momento em que eles levaram ao mestre-sala? Não fala. Por dedução, quando foi entregue ao mestre-sala. Por dedução, quando foi entregue ao mestre-sala. Porque, embora não diga, né? No verso 7, Jesus dá a ordem: enchei as talhas de água. E eles encheram totalmente de água. Então eles determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, chamou o noivo. O milagre acontece aqui, né? Por dedução, tal como o Maurício perguntou, né? Talvez
essa água tenha sido transformada em vinho no momento, né, no transporte em que os servos tiraram ali um pouco dessa água e levaram até o mestre Sala. Verso 10, ele disse, o mestre Sala dizendo ao noivo, né, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e, quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Verso 11, com esse deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Existem algumas literaturas, né, que fazem aí um comparativo entre a água e o vinho, entre o velho e o novo, né, entre a antiga aliança e a nova aliança, entre aquilo que era normal e aquilo que era novo, né. Não tem muito a se falar dessa manifestação, né? Não tem outros textos para a gente pegar algumas referências, mas o que chama a atenção aqui nessa passagem é que o bom, né, ele foi servido, foi mostrado, foi manifestado depois, e não no começo como era de costume. E esse foi o primeiro milagre de Jesus, né, manifestado aí em seu ministério. Gustavo, Maurílio, gostaria de contrapor alguma coisa? É bem simples essa passagem. Apesar de você ter falado que não existe muita correlação entre o velho e o novo, entre o vinho e a água, não faz sentido nenhum esse milagre de Jesus transformar água em vinho. Eu costumo falar de uma maneira, um tom de brincadeira, assim, dá a entender que se a gente não pensar em algo superior, Jesus está transformando uma festa num bando de cachaceiro, né? Porque que sentido faz transformar água em vinho? Então, assim, você transformar aqui o único pensamento que teria para não elevar esse tipo de milagre para o pensamento da nova aliança é Jesus tentando preservar a cerimônia do casamento para evitar a humilhação dos noivos, porque a Bíblia nem sabe quem são, não sabe quem é. Então, se não for para pensar no aspecto espiritual da velha e nova aliança, Jesus só está tentando salvar um casal de uma humilhação pública. Eu não consigo imaginar que seja só isso. Eu particularmente imagino que tem tudo a ver com a velha aliança e a nova aliança, porque eu não consigo ver Jesus. Todo milagre que Jesus faz, ele é uma parábola de alguma coisa, né? Quando Jesus faz a ressurreição de Lázaro, ele está querendo mostrar alguma coisa. Quando ele vai salvar o pessoal da lepra, a cura da lepra tem algo sublime envolvida nesse tipo de restauração. O aleijado no tanque de Betesda e assim por diante. Eu sinceramente não consigo olhar para esse milagre e só ver Jesus transformando água em vinho. Entendeu? Eu particularmente preciso, opinião minha, está perguntando, eu preciso entender que isso tem algo muito maior do que só transformar cachaça ali, entendeu? Léo, gostaria de fazer alguma colocação? Não, eu acredito que assim, não foi Jesus que fez, né? A maneira que Deus pediu. E ele ainda fala, não é minha obra. A gente não sabe se seria realmente o primeiro milagre dele, seria o momento que realmente ele começou a trabalhar. Mas aconteceu. Só registrado tem porquê. Maurílio? Eu vejo o seguinte: Jesus estava começando o seu ministério.
Talvez ninguém olhe por esta ótica, mas para alguém que sabia que o vinho tinha acabado, isso teve um efeito muito profundo. Não para todos, inclusive o mestre sabe. Você guardou o melhor vinho para o final. Para ele era vinho, simplesmente. A profundidade do que ele fez está, de fato, em evitar um constrangimento por parte da família do noivo, que conheciam muito bem a tradição, e realmente era vergonhoso se faltasse algo. Então esse é o primeiro grande impacto. E com isto, mover a consciência daquelas pessoas que sabiam que o vinho tinha acabado. Puxa vida, como que pode acontecer isso? Eles sabiam que tinha acabado o vinho. Estes servos que buscaram a água, que encheram as vetretas de água, eles sabiam que era a água que eles colocaram ali. E depois eles viram que aquilo tinha se transformado em vinho. Então muitas pessoas saíram dali meio que perturbadas. Mas foi um sinal do grande poder que estava por ser revelado. Eu vejo dessa forma. Muitos críticos hoje não enxergam aquela transformação como sendo um milagre. Tá? Essa é a ideia de muitas pessoas. Mas no fundo, o que Jesus fez ali, ele teve dois sentidos: mostrar para algumas pessoas que talvez conhecessem a história dele, porque há críticos que dizem que eram parentes. Até há o entendimento de que talvez Maria tivesse envolvida na preparação. Então, tudo isso não acontece de graça. Tudo isso tem um sentido. E nós cristãos, nós temos que levar isso daí para o lado espiritual. Porque senão, é que o Gustavo falou, fica sendo apenas uma transformação numa bebida, um motivo de diversão em qualquer outra coisa dessa natureza. Então nós temos que levar para o lado espiritual, porque ali começou o ministério, os feitos de Jesus, né? Começa ali. Então eu vejo por esse lado. Obrigado, Maria. Obrigado, Léo. Obrigado, Gustavo. Dar opinião nesses tipos de assunto é bem polêmico, né? Mas eu divido a mesma ideia, né? A conjunção dos três. Eu divido também essa mesma ideia. De fato, não é um caso isolado do que Cristo só transformou em cachaça para o povo ali se embebedar. Não. De fato, teve algo muito maior, algo muito superior, que algumas pessoas ali foram impactadas, né? Os servos, por exemplo, eles sabiam que eles tinham enchido de água, sabiam, após dar na mão do mestre sábado, eles souberam e tiveram certeza da transformação daquela água. Outro ponto interessante, a gente não viu que as talhas eram utensílios usados para lavar as mãos? Humanamente falando, quem usaria algo que serve para lavar as mãos para preparar lá um suco, uma bebida ou algo do tipo? Então isso remete também a pegar algo que não serve para nada e fazer aquilo lá algo excelente. Hoje
se tem bastante narrativas com relação a casamento, salvar casamento, com relação à velha aliança, à nova aliança. Tem essa parte de pegar aquilo que não serve e fazê-lo novo, útil, bonito, agradável. Então Jesus ele tem as suas particularidades, né, para impactar, e impactou algumas pessoas. Claro que não está explícito no texto e nem registrado em nenhum outro evangelho, mas o fato é que essa foi a primeira manifestação de Cristo no seu ministério. Esse foi o primeiro milagre e com certeza as pessoas que tinham que ser impactadas, elas foram. Amém? Só corroborando aí no verso 11, fala que o objetivo do milagre é fazer com que as pessoas creiam em Jesus. Então, independente do motivo exato desse milagre, o objetivo principal, que era crer em Jesus, foi atingido. Realmente, né? Aqui na NVI fala assim: esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então havia um endereço e esse objetivo foi atingido. Essas pessoas foram atingidas. E Renato, em outros textos, fala que ficou famoso esse assunto do casamento. Em outros momentos falam, lembraram lá do casamento que aconteceu. Ou seja, sempre algo de Jesus vai sempre expandir. Sim, vai sempre espalhar. Sempre espalhar. Muito embora naquele momento ali era um grupo de pessoas pequeno que viram acontecer, mas que isso se Foram comentando. Né? Exatamente. Ao decorrer de João, a gente vai se deparar com alguns versos que Jesus pede para não contar para ninguém, mas isso não ajudou em nada, né? Porque a pessoa fica tão impactada que quer dividir. É igual a gente, quando a gente conhece realmente a verdade, a gente fica tudo eufórico e a gente quer dividir de toda forma. Então isso já acontecia lá atrás também. Alguém gostaria de fazer uma pergunta ou uma colocação para corroborar com esse texto? Sim? Só para uma curiosidade, algumas pessoas colocam ali o verso 4, como Jesus ser referido a mulher, não no sentido pejorativo ou de degradar, denegrir a imagem de Maria, mas como uma possível alusão para Gênesis 3,15, onde a promessa do descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Sim. Então pode ser uma pincelada de Jesus falando: olha, você é a mulher e eu sou o descendente que vai pisar na cabeça da serpente. Não são todos que concordam com isso, mas eu acho bem interessante. Se eu não estiver enganado, é o único momento em que Jesus se refere a Maria como mulher. Então, pode ser que eu esteja enganado, mas é uma alusão aqui ao cumprimento de Gênesis 3,15. Boa colocação. Só para a gente pegar essa alusão aí que o Gustavo acabou de mencionar, Gênesis 3,15 fala da seguinte forma: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, essa foi uma promessa, né? Uma promessa aqui do próprio Deus. E no verso 4 aqui, né, que temos nós em comum, mulher, na Almeida, o que tenho contigo, mulher. E realmente, para nós, se a gente for falar dessa forma com a mãe da gente, vai ser uma forma pejorativa, uma forma tanto rude, sem educação. Mas aqui não, né? Aqui
Maria não se sentiu ofendida em nenhum momento com essa pergunta de Jesus. Então sim, pode fazer uma alusão, né, a Gênesis 3:15. Alguns acreditam que sim, outros nem tanto, mas o texto é esse, né? Isso que João retratou aqui, escreveu aqui, e não tem como a gente questionar. Onde a Bíblia fala, a gente fala. Onde a Bíblia se cala, a gente se cala também. Amém, meus irmãos? São 18h36 agora. Não dá tempo de ler mais nenhum capítulo, não dá tempo de começar mais nenhuma lição. Então, por hoje, a gente encerra. Posso fazer só mais um comentário, já que tem Claro, por favor. A gente fala muito pouco de Maria, praticamente a gente não fala nada de Maria, né? E aqui a gente aprende uma coisa muito interessante, né? De Maria, que é a gente deve ser imitador dela no sentido de fazer os outros levarem para Jesus os seus problemas. Não foi ela que saiu para comprar vinho, não foi ela que ligou para alguém, apresentou o problema para Jesus, né? Então que a gente possa aprender isso de Maria, de levar os nossos problemas para Jesus. Eu conversei com uma pessoa faz uns 20 dias, eu perguntei: por que vocês são católicos? Por que vocês são Maria? Essas coisas todas. E eles usam esse texto, né? A gente apresenta os nossos problemas para Maria apresentar para Jesus, né? Eu preferi ficar quieto e não falar nada no primeiro momento, mas é interessante a gente saber que religiões usam esse texto para levar para Maria um problema, para que Maria possa entregar para Jesus, já que ela é mãe de Deus, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que a gente deve aprender o que Maria nos ensinou, ou seja, de apresentar os nossos problemas para Jesus. As atitudes de Maria. Quando alguém vier apresentar problemas para a gente possa fazer o mesmo, de ensinar as pessoas a levarem isso para Jesus. Um outro ponto que também Maria nos ensina, ainda nesse tema, é a fé. Em nenhum momento ela duvidou que Jesus iria fazer alguma coisa naquela situação. Então, além de apresentar Jesus a estas pessoas que nos trazem alguma frustração, algum problema, né, a gente tem que ter a fé também de que esta pessoa será impactada, será alcançada, será salva. Então, sim, todo o texto da Bíblia, né, ela nos traz algum ensinamento. Se a gente leu alguma coisa e não tirou nenhuma lição daquele verso, alguma coisa está errada. Se alguma coisa está errada com a gente, não. Então, toda palavra ela é para o nosso ensino, a nossa correção. E a gente tem que estar sempre com os olhos abertos, com os ouvidos abertos, para fazer realmente a vontade de Deus e não a nossa vontade. A gente está num mundo aí que as denominações aí estão pregando que Jesus vai fazer tudo a nossa vontade, e isso aí é mentira, né? Pelo contrário, a gente tem que conhecer as Escrituras para que nós possamos fazer a vontade de Cristo. Amém? Amém. Mais alguma colocação? Temos mais 4 minutos? Não? Então vamos fazer uma oração e aí a gente encerra a lição de hoje por aqui. Amém? Deus Santo, Deus amado, Pai, obrigado, Senhor, por mais este momento qual o Senhor nos concedeu para estar discorrendo acerca da Sua palavra. Senhor amado, que o Senhor possa colocar em nossos corações o entendimento, Senhor, a sabedoria, que possamos juntos, Senhor, estar desenvolvendo, estar chegando à maturidade espiritual, a qual o Senhor espera da gente. Possamos estar ajudando uns aos outros, ensinando uns aos outros qual é
a sã doutrina, qual é a vontade do Senhor para com as nossas vidas, mediante ao que está escrito na sua palavra. E tudo, Senhor, damos graça, em nome de Jesus. Amém.